A gente já parou para pensar em como o nosso mundo moderno, sabe, tão conectado, tão tecnológico, é na verdade surpreendentemente frágil? Bom, nesta análise, a gente vai justamente puxar essa cortina para expor as vulnerabilidades que estão ali escondidas, ameaçando os sistemas que sustentam o nosso dia a dia. E tem de tudo, viu? Desde guerras por tecnologia até fúrias cósmicas e geológicas. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muito especialista por aí. O que acontece de verdade quando os sistemas dos quais a gente depende para basicamente tudo, da comida que a gente come até o nosso dinheiro, de repente apagam? Pensa bem, tudo que a gente toca, do celular no bolso à comida no prato, faz parte de uma teia global gigantesca e super complexa. Mas e se essa teia começar a se rasgar? Vamos começar com uma fratura que nós mesmos criamos. É isso mesmo, a gente está no meio de um tipo totalmente novo de guerra, uma guerra fria tecnológica. É uma batalha silenciosa pelo controle do mundo digital. E o que está em jogo, olha, não poderia ser mais alto. E o coração desse conflito todo são os semicondutores. Sabe, aqueles chips minúsculos que funcionam como o cérebro de praticamente tudo que a gente usa hoje. A lógica é simples. Quem controla esses chips, controla o futuro da tecnologia. E essa disputa tem dois lados muito claros. De um, os Estados Unidos, tentando com unhas e dentes manter sua liderança tecnológica, e do outro, a China, numa jogada super ousada para se tornar autossuficiente, querendo cortar de vez o cordão umbilical com a tecnologia do Ocidente. E olha, essa briga de gigantes tem consequências bem reais para todos nós. Menos chips no mercado significa o quê? Atraso no lançamento daquele celular novo, preços mais altos nos eletrônicos e, numa escala maior, a gente corre o risco de ter um mundo tecnologicamente dividido em dois, o que pode frear a inovação por muito tempo. Mas a China não está só na defensiva não, pelo contrário, ela está partindo para o ataque. Com um investimento pesado de 47 bilhões de dólares, eles estão desenvolvendo a própria tecnologia de ponta para fazer chips. É um movimento que pode literalmente virar o jogo e redesenhar todo o mapa da tecnologia global. Agora, o mais curioso é que, enquanto a gente está aqui na Terra brigando por tecnologia, existem forças lá no cosmos que poderiam simplesmente zerar o tabuleiro e tornar toda a nossa infraestrutura digital inútil. É hora de olhar um pouquinho para cima. O Sol, que é a nossa fonte de vida, também tem um lado bem mais sombrio. Lá em 1859, uma tempestade solar simplesmente fritou a rede de telégrafos do mundo todo. Em 1989, deixou uma província inteira do Canadá no escuro. E apagões mais recentes na Europa podem ser um aviso do que vem por aí. E a ameaça é muito mais real do que a gente imagina. O astrofísico Peter Becker já deu o alerta. Estamos entrando num período de atividade solar muito intensa. Uma erupção forte o suficiente poderia, nas palavras dele, literalmente carbonizar nossos eletrônicos, o que levaria a um apagão global. Alguns até chamam de apocalipse da internet. E como se o Sol já não fosse preocupação suficiente, ele não é a única ameaça cósmica que a gente enfrenta. O nosso planeta está o tempo todo na mira de objetos que vêm lá do espaço. Olha só esse dado. Todos os dias, cerca de 44 toneladas de poeira e pequenas rochas espaciais caem sobre a Terra. 44 toneladas. A maior parte queima na atmosfera, claro, mas só o volume já é de cair o queixo. O problema é quando um objeto um pouco maior consegue passar. Em 1908, lá na Sibéria, um asteroide de só 60 metros de diâmetro achatou 80 milhões de árvores. 80 milhões! É um lembrete bem assustador do poder de destruição que um único impacto pode ter. Então, a gente já viu as ameaças que nós mesmos criamos e já olhamos para o céu. Mas alguns dos maiores perigos que a gente enfrenta estão bem aqui, debaixo dos nossos pés. O próprio chão que a gente pisa pode ser uma fonte de destruição inimaginável. E para entender isso, não tem lugar melhor que o Japão. A nação inteira fica bem em cima do chamado Círculo de Fogo, uma área onde 4 placas tectônicas gigantescas estão o tempo todo se empurrando e se chocando. E bem no meio dessa zona de perigo, existe uma verdadeira bomba relógio geológica, a Fossa de Nankai. É uma falha imensa que historicamente gera terremotos catastróficos num ciclo bem previsível. E adivinha, de acordo com esse ciclo, o próximo grande terremoto está prestes a acontecer. E isso, gente, não é especulação, não é filme, é um alerta oficial do governo japonês. A questão não é se vai acontecer, mas quando. E a escala do que os cientistas estão prevendo
é sinceramente aterrorizante. Primeiro, a magnitude do terremoto pode chegar a 9.0. O pior cenário aponta para um número de mortos que pode chegar a 323 mil pessoas. E o tsunami que viria depois? Bom, ele poderia gerar ondas de até 34 metros de altura. Para ter uma ideia, isso é a altura de um prédio de 10 andares, só que de água vindo para devastar a costa. E aí, onde que tudo isso nos deixa? A gente viu ameaças criadas por nós mesmos, ameaças que vêm do espaço e ameaças que vêm do nosso próprio planeta. O que aparece é a imagem de um mundo que vive no limite. Os nossos conflitos nos dividem por dentro. Choques que vêm do espaço podem nos apagar. E o chão debaixo dos nossos pés é uma fonte constante de instabilidade. Dos chips nos nossos bolsos, às explosões no Sol, passando pelos tremores da Terra, a mesma complexidade que nos trouxe tanto progresso também criou essa teia de fragilidades. No fim das contas, o sistema todo é bem mais delicado do que a gente gosta de admitir. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que fica no ar. Em um mundo onde as ameaças podem vir de qualquer lugar, a qualquer momento, o que realmente significa estar preparado?